Amém, irmãos? Amém. Eu gostaria que você olhasse para alguém que está ao seu lado e dissesse para essa pessoa: Deus conta com você. Você pode falar com mais ênfase? Olha bem nos olhos dessa pessoa e diga para essa pessoa assim: Deus conta com você. Glória a Deus. Leiamos então a bendita palavra do Senhor. Quantos encontraram Mateus 13, versículos 31 e 32? Digo amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Ora, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Podeis assentar com vontade. Hoje é um culto de missão, então nós vamos falar sobre missão. Vamos trazer uma mensagem missionária. Ontem tivemos ali na igreja, onde estava o pastor João, a igreja que o pastor Cláudio está ali na frente, depois de Jesus, que está feito no trabalho. Nós pregamos sobre missão. Quantos estavam na ontem? Levanta a mão. Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar de novo sobre missão. Meus amados, eu gostaria de fazer um pedido aos senhores. Os senhores que ainda não tiraram o vosso não deixaram os vossos celulares no silencioso, por favor, deixe no silencioso por bondade, ou desligue. Mas melhor você deixar no silencioso, talvez alguém ligue e tal, enfim, deixe no silencioso para que nada atrapalhe a mensagem que você vai entender hoje da palavra de Deus. Meus amados, esse texto que acabamos de ler é uma das menores parábolas, podemos dizer que é a menor das 40 parábolas que Jesus ensinou. Na verdade, parábola é derivado do hebraico agadá, no plural é agadote. Só que toda parábola ela tem um sentido. Toda parábola ela traz uma mensagem, uma alegoria real, de algo real ou irreal. As parábolas, são métodos antigos, é um método milenar, usado na terra de Israel, para aplicar uma mensagem a alguém. Tanto que Jesus, ao final das suas palavras, ele dizia: e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Isso quer dizer que as pessoas a quem foram dirigidas tais palavras compreenderiam aquilo que ele estava querendo dizer. Não foi Jesus quem criou esse método de parábola. No Antigo Testamento nós temos várias parábolas. Nós temos, por exemplo, a parábola de Jotão, filho de Gideão, quando Abimeleque, seu irmão, ele mata todos os filhos de Gideão e tal. Aí Jotão, ele aplica aquela parábola, a parábola do espinheiro e das demais árvores. Nós temos uma outra parábola, no capítulo 5 de Isaías, a parábola da videira. Nós temos aquela conhecidíssima parábola de Natã e Davi, quando Natã vem entregar o recado para Davi, vem repreender Davi por ter cometido o pecado com Batseba. Ele aplica uma agadá, ele aplica uma parábola. Ele vem explicando, ele usa a parábola do homem que tinha muito gado, muita ovelha, e do moço que só tinha uma única cordeirinha e tal. Quando ele vai receber o seu visitante, ele diz: não, vamos pegar a cordeirinha daquele homem, matar e tal, enfim. Jesus aqui, irmão, ele se utiliza desse método rabínico para aplicar as suas mensagens. E só que era costume, quando alguém queria dar uma palavra de exortação, uma mensagem que somente pessoas específicas pudessem entender, se usava a parábola, falava-se por código.
Quantos estão entendendo? Levante a mão. Por exemplo, no quartel, existem códigos de comunicação. Talvez um policial se comunicando com outro pelo rádio, ele vai falar código que eu e você não vamos entender. Mas aquela pessoa a quem ele está se referindo, está se dirigindo, vai entender. A parábola é mais ou menos isso. Só que quando Jesus ele vem aplicar essa parábola, Jesus ele não está falando aqui especificamente de semente de grão. Essa semente que o Senhor se refere aqui é derivado, no hebraico era zera. O que é zera? Zera é semente, mas que tem o sentido de descendência. Até porque a semente de mostarda não é a menor das sementes. A semente de mostarda, existem sementes que são maiores do que ela. Por exemplo, o gergelim, ou seja, é menor do que a semente de mostarda. Então, a semente de mostarda não é a menor da semente. Outra sim. Uma mostarda, ela não cresce a ponto de se tornar uma árvore. A mostarda da terra da Palestina é a mostarda branca, conhecida como Sinaps alba, ou mostarda branca. Ela cresce no máximo 1 metro, 1,5 metro. Ela cresce no máximo 1 metro, 1,5 metro é o extremo. Os teus galhos são muito fininhos e não há condições de abrigar um ninho ali. Então por que é que Jesus estava falando? O que Jesus queria? Qual era o segredo por detrás da parábola? O mistério não está na literalidade da parábola. O mistério está no segredo que há por detrás daquela Haggadah. O mistério está na mensagem que Yeshua, HaMashiach, Jesus o Messias, queria aplicar, se utilizando daquela parábola. Primeiro, quando Jesus ele fala que a semente de mostarda ela era a menor das sementes, ele está se referindo ao povo de Israel. Mas, pelo fato de Israel ser dominado pelo Império Romano, ele não podia falar explicitamente que Israel se tornaria uma grande nação, porque senão ele incitaria uma revolta romana contra Israel, e consequentemente a semente de Abraão seria eliminada. Por quê? Porque o domínio estava com o Império Romano. Israel era vassalo do Império Romano, tanto que Israel já tinha sofrido por causa disso, porque quando Israel ainda estava no Egito, um sábio, um dos sábios do Egito, um astrólogo do Egito, ele descobriu que havia uma promessa para os filhos de Israel, que eles se tornariam uma grande nação, que deles nasceria um libertador, e que eles seriam um povo numeroso. Então o rei egípcio da época determina o massacre e a destruição daquele povo. Jesus conhecia essa história. Mas quando Jesus ele quer aplicar essa parábola sobre a semente de Abraão, aí ele vem usando um termo de semente. Ele está se referindo, quem entendeu, quem ouviu aquela palavra, os judeus que ouviram aquela palavra entenderam de imediato que Jesus não estava se referindo ao grão de mostarda. Eles entenderam de imediato que Jesus estava se referindo à semente de Abraão, que é Israel, e consequentemente a igreja. Porque quando se fala de Israel, está se falando de igreja, porque a igreja foi inaugurada em Pentecostes, mas quase 2000 anos antes da igreja ser inaugurada em Pentecostes, o Senhor nosso Deus, o eterno, bendito seja, ele já tinha uma visão de igreja, porque quando Deus chama Moisés e manda Moisés instituir a congregação, o ministério de sacerdote, o Senhor usa um termo chamado de carralo, e do qual é derivado a palavra querlate, que é sinagoga ou congregação. Então o termo igreja vem derivado da palavra carralo. A igreja foi inaugurada em Pentecoste, mas já foi vista por Deus. A igreja já era vista por Deus há quase 2000 anos antes da descida do Espírito Santo na terra.
analisar aqui em Gênesis capítulo 12, e versículo de número 7, o Senhor falando sobre a semente de Abraão. O Senhor disse assim, olha o que diz a Bíblia. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Queridos, analisando na visão, fazendo uma midrasha desse texto, fazendo uma midrasha dessa promessa do Senhor para Abraão, quando ele disse para Abraão que a descendência de Abraão, o Senhor daria aquela terra, trazendo para o campo espiritual, para o mundo espiritual, o Senhor estava dizendo assim para Abraão: ei, de ti descenderá um povo que vai conquistar toda a terra, de ti vai sair um povo, e através do teu povo toda a terra será conquistada. O Senhor não estava se referindo apenas às terras da Palestina, quando o Senhor chama o pai Abraão e faz a promessa dizendo que a semente de Abraão conquistaria toda a terra. Deus não estava se referindo unicamente à terra da Palestina. Esse versículo 7 do capítulo 12 de Gênesis, ele tem uma conexão. Você pode conjecturá-lo com Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus, o Messias, ele lá no Monte das Oliveiras, antes da sua ascensão ao céu, ele chega para os seus discípulos e diz: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aqui Deus estava cumprindo o que ele disse para Abraão: a tua semente eu darei esta terra. Mas quando o Senhor ele vai falar para Israel, ele vai entregar essa mensagem para Israel, ele não podia falar diretamente. Ele não podia dizer: vocês hoje são vassalos do Império Romano, vocês hoje são pessoas em pouco número, são uma confederação, não é nem um Estado. Israel vai se tornar Estado em 1942. O Senhor não podia falar porque ele estava falando meio de um povo corrompido, porque havia 4 partidos políticos religiosos em Israel. Havia os essênios, havia os fariseus, havia os saduceus, e havia aquele povo lá no deserto, que eram os essênios, os fariseus, os saduceus e os zelotes. Os essênios eram um partido corrompido. Os essênios era mata. Os essênios descenderam dos macabeus. Os saduceus descenderam dos macabeus. Os saduceus era aquele povo que dominava no Sinédrio. Os saduceus eram a nação corrompida. Os fariseus, muita gente hoje fala mal dos fariseus, mas os senhores sabiam que nós temos acesso à Bíblia por causa dos fariseus? Até 2 séculos antes de Cristo, a cópia da Torá ficava retida no templo nas mãos dos saduceus. O Senhor sabia que nós aprendemos a orar. Quem ensinou a arte de orar foram os saduceus, sem depender, ou seja, foram os fariseus, sem ninguém depender do sacerdote. Porque antigamente, quando não precisava orar, alguém queria alguma coisa, procurava o sacerdote. E o sacerdote corrompido. O povo também se corrompia. Mas os fariseus zelosos foram eles quem copiaram a Torá e começaram a distribuir para o povo, por exemplo, a oração do Pai Nosso, uma oração típica farisaica, a oração que Jesus ensinou. E havia os essênios, que era aquele povo do deserto que não se conformava com o sistema templário de Jerusalém, com o sistema religioso,
região inóspita do Mar Morto. E tinha os zelotes que defendiam a fé pela espada. E Jesus então não podia falar abertamente que a semente de Abraão se tornaria um povo populoso. Ele tem que usar uma parábola. Ele tem que usar uma estratégia para aplicar a mensagem. Só que os crentes, os conservadores, eles entenderam a mensagem. Agora, por que é que o Senhor não compara o seu povo com outra semente? Por que é que ele não compara com outra semente? Ele vai comparar com a semente de mostarda. Você já comeu mostarda? É amargo, né? Sabe por que é que Jesus está comparando a igreja com a semente de mostarda? Por quê? A mostarda é amarga. Mas a mostarda serve para temperar. Nós vivemos uma época do evangelho de triunfalismo, em que pregadores, pessoas que só vêm para lutar com interesse próprio, com mensagem de autoajuda, dizendo que você vai dar autógrafo, você vai pisar na cabeça do seu inimigo, você vai ser famoso. Quem foi no alto dos profetas? Jesus disse assim, ó, não é da semente da mulher não é nascido nenhum profeta até hoje maior do que João Batista. Onde é que João Batista vivia? No deserto. João Batista não queria fama. A multidão ia atrás de João Batista no deserto, mas ele disse, vocês vêm até mim, mas eu só posso batizar com água. Eu sou a voz que clama no deserto, mas depois de mim vai vir um que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele sim vos levará para o céu, a salvação está com ele. João estava no deserto, João era conhecidíssimo naquela região, mas João estava preparando o caminho, preparando o coração do povo para receber o seu Salvador. Jesus compara a igreja com a semente amarga. Quem disse que o evangelho é vida fácil? Quem disse que o evangelho é vida fácil? Nós somos bombardeados todos os dias. Nós somos provados todos os dias. Criam-se leis para tentar colocar mordaça na igreja. Criam-se leis para tentar parar a igreja. Hoje em dia o diabo usa uma estratégia. Estão se levantando líderes que estão conduzindo o povo de volta para o Egito, estão afastando o povo da presença de Deus. Mas a igreja é como uma semente de mostarda, é amarga, porque não é fácil servir a Deus. Ser crente, ser membro de uma igreja é muito fácil, agora servir a Deus não é fácil. Se alguém disser que servir a Deus é fácil, está equivocado, pastor. Porque servir a Deus não é fácil. É fácil, Deus? É fácil servir a Deus? Não é fácil. É fácil, André? Não é fácil. Ser crente é muito fácil. Agora servir a Deus é amargo. Jesus um dia aparece e fala assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Para de fazer o que você gosta. Negue-se a sua própria vontade. Esvazie-se de si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Ele compara a igreja com a semente de mostarda. A mostarda ela é amarga, mas ela, junto com outros ingredientes, ela dá um tempero excelente. A segunda lição que eu aprendo aqui: a igreja é amarga, mas a igreja sozinha não consegue fazer nada. A igreja sozinha não consegue fazer nada.
Há momentos de amarguras, vocês serão provados, mas vocês têm a minha presença. Vocês têm a minha presença. Vocês têm a minha presença. E tem outra coisa: ninguém vai parar vocês. Ninguém vai parar a igreja. Ninguém para a igreja. Ninguém para. Ninguém para. Quem acredita no que eu estou pregando, levante a mão. Dê um brado para o céu escutar. Ninguém para a igreja. Pode se levantar presidente de república. Pode se levantar. Pode se levantar ministro. Pode se levantar governador. Deputado federal estadual. O diabo, o inferno. Pode se levantar. Pode perseguir a igreja. Porque quanto mais persegue, mais a igreja cresce. Quanto mais persegue, mais a igreja avança. Mas cresce. Quem acredita nisso, levante a mão e adore. Pode perseguir. O tanto que quiser. A promessa de Yeshua é essa. Essa semente plantada, ela se torna uma grande árvore. Alguém leia Deuteronômio capítulo 7, do versículo 7 ao 9, por favor. Deuteronômio capítulo 7, do verso 7 ao 9. Quem encontrar, por favor, leia. Quem encontrar, por favor, se põe de pé e leia. Deuteronômio capítulo 7, do verso 7 ao verso 9. Por favor, deixa eu ver quem já encontrou. Alguém, por favor, leia. Leia, pastor. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que toda a de todos os outros povos, pois vós éreis menos e muito do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão e da mão de Faraó, o rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Pastor, o Senhor não escolheu você. O Senhor não escolheu. O Senhor não escolheu Israel. Retorno, por favor. Porque Israel era um povo numeroso. O Senhor escolheu Israel porque o Senhor amava Israel. O Senhor não escolheu você porque você é um intelectual. O Senhor escolheu você porque o Senhor ama você. O Senhor não escolheu você porque você é um grande empresário, um empresário multinacional. O Senhor escolheu você porque Ele ama você. O Senhor não escolheu você porque você é um poliglota. O Senhor escolheu você porque Ele ama você. O Senhor escolheu você não é porque você seja a pessoa mais bonita da cidade, não. O Senhor te escolheu porque Ele ama você. Ele te escolheu porque Ele conta com você. Ele conta com a igreja. Ele conta com a igreja. Foi por isso que Ele escolheu você. Ele te escolheu. E vocês já observaram que a igreja é composta de 90% de pessoas que vieram da pobreza. Quanta fome eu já passei na minha vida. Quem já passou fome aqui? Deixa eu ver. Olha quantas pessoas. Aqui no altar ninguém nunca passou fome. Só viva nós. Quantas pessoas passaram fome? Quantas? Irmão, uma grande maioria das pessoas da igreja são pessoas que passaram fome. Pessoas que talvez não passaram fome, mas a sua infância teve dificuldade. Os pais passavam, chegavam no Natal, não tinha condição de dar uma roupa nova. Quem já passou por isso? Pessoas em que a sociedade olhava e dizia: isso aí não vai dar nada.
Mas tu fosse plantado, nós fomos plantados, não foi na terra desértica da Arábia Saudita, nós fomos plantados, a igreja foi plantada no coração de Jesus Cristo, no coração de Jesus Cristo, é uma terra fértil, e toda semente plantada numa terra fértil, ela germina, ela brota, ela cresce, e ela frutifica, ela frutifica, ela frutifica. Aleluia! O Senhor não te escolheu porque você era um grande povo, porque você era uma família tradicional da cidade. O Senhor te escolheu porque o Senhor tem um projeto na sua vida. O Senhor não te escolheu porque você era parente da Xuxa, da Gisele Bündchen, do Roberto Carlos. O Senhor te escolheu porque você é menino dos olhos de Deus. Sabe o que significa menino dos olhos de Deus no hebraico? O termo bíblico menino dos olhos de Deus vem de uma palavra, Ishon. Ishon é homenzinho, que vem de Ish, que é homem. Homenzinho. O que tem a ver homenzinho com o menino dos olhos? Tudo a ver. Quando você está muito próximo da pessoa, que você olha para o rosto daquela pessoa, você consegue se ver pequenininho dentro do olho daquela pessoa. Você consegue se enxergar pequenininho. Faz um teste, chega na tua casa, vai na tua penteadeira e se aproxima do teu rosto e olha. Você vai conseguir se ver dentro dos seus próprios olhos. Irmã, chega em casa, olha no olho do seu esposo, fica bem perto dele, vai conseguir se enxergar pequenininha. O Senhor, quando fala que nós somos a menina dos seus olhos, esse termo é sono. Ele está dizendo o seguinte: você está tão perto de mim, de forma que eu possa se refletir em seus olhos. A igreja está tão próxima de mim, de forma, José, que eu possa me ver dentro dos olhos da igreja, ou que a igreja possa se ver dentro dos meus olhos. Ou por sim, ele está querendo dizer o seguinte: quanto mais próximo de mim, mais humilde o homem é. E quanto menor o homem for, mais perto de mim ele estará. E quanto menor, quanto mais perto de mim, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer e vai frutificar. Ele conta com a igreja. Todas as vezes que o Senhor usa o termo semente, ele está se referindo à geração, à descendência. E através da descendência de Abraão, eu e você fomos alcançados para adorar no Senhor. Só que Deus não nos chamou por acaso. Deus não chama ninguém por acaso. Nós temos alguém aqui que tem alguma empresa, algum empresário aqui, deixa eu ver. Só o Domingos, tem mais um irmão lá atrás. Você vai contratar uma pessoa para trabalhar, vai contratar uma pessoa para a sua empresa, para quê? Para ele, só para ele fazer parte do quadro de funcionários ou para ele produzir a empresa? Vai dar lucro? Você não vai contratar alguém só para preencher o quadro de funcionário, né, Vitor? É para dar lucro, para trabalhar. Jesus não chamou eu e você só para fazer parte do rol de membros da igreja, não. Jesus chamou eu e você porque Ele conta comigo e conta com você. Eu vou repetir porque alguém talvez ainda não tenha entendido. Jesus chamou eu e você porque Ele conta comigo e Ele conta com você. Quem foi alcançado por Jesus aqui, levante a mão. Eu sei que você usa Rexona, usa Nívea, usa tudo, mas então pode levantar sua mão sem medo. Quem foi alcançado por Jesus, levante a mão, deixa eu ver. Agora, você foi alcançado por Ele para você alcançar outras pessoas para Ele.
Não vai descer uma milícia de anjos do céu para proclamar o evangelho na terra, não. Porque Deus conta com você. Eu muito me alegrei quando o pastor Paulo me disse, o pastor João também ontem, me levando para casa do pastor, me disse que essa igreja abraçou o projeto do Haiti. A irmã Carla vai ficar muito feliz de saber que aqui em Canela, no estado do Rio Grande do Sul, tem pessoas que se preocupam com quem está lá do outro lado. Num país devastado pelo terremoto, num país na terra do vodu, num país devastado pela miséria, num país devastado pela pobreza. Mas nós temos uma escola lá, o pastor Cisino Bernardino, o pastor, o presidente dos Gideões Missionários da Última Hora, comprou uma escola com mais de 2.000 crianças. E os Gideões, juntamente com vocês, com pessoas como vocês, têm cuidado daquelas crianças. Nós compramos uma escola por $15 mil, em que os macumbeiros ofereceram $60 mil. O próprio governo do país disse: não, eu não vendo para vocês por 60 mil, eu vou vender por 15 mil para uma entidade evangélica que tem lá no Brasil, chamada Gideões Missionários da Última Hora, porque eu sei que eles vão cuidar das crianças, eu sei que eles vão investir nas crianças, eu sei que eles vão falar do Deus deles para as crianças, e que as crianças serão bem atendidas para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Nós conquistamos essa escola, não foi só nossa igreja em Camboriú, foram vocês, pessoas como vocês, que apoiam, que ofertam. Conquistamos a escola. Precisamos manter a escola aberta. E essa igreja aqui abraçou essa causa. Você pode pegar o seu filho no final de semana e pode ir lá naquele parque que o Marcelo me levou hoje. Mas as crianças haitianas não tem isso. Você pode pegar o seu filho e levar no shopping center, levar para comprar um chocolate, um carrinho, uma boneca, levar num playground. No Haiti não existe isso. Seu filho tem churrasquinho para comer no final de semana. E alguns gostam de carne, não é beleza? As crianças haitianas não tem isso. Vai pedir para Dilma Rousseff mandar dinheiro para lá? Ela não vai mandar. Vai pedir para essas igrejas por aí que faz sessão de descarrego na terça-feira, dá pacote de sal grosso para mandar ajuda para lá. Eu vivi na África, eu morei em Camarões, eu repartia do que eu tinha com o povo camaronês, com os irmãos da igreja. Enquanto um bando de sem vergonha, que aqui no Brasil eles ficam cantando de galo, larganteando, eu fiquei nervoso com ele, da vontade de botar uma bomba e explodir tudo. A gente sofrendo para repartir o que tinha com o povo, e eles sugando do povo o que o povo tinha. É revoltante. Vai pedir esse povo para ajudar o Haiti, eles não vão. Vê se os grandes empresários dessa região que apoiam o Haiti não estão. Mas vocês, a menor semente, a menor das sementes, vocês, as sementes pequenas de canela, as sementes pequenas de canela estão investindo em missão, estão investindo em obra missionária. Então se prepare, porque você vai crescer. Porque você vai crescer muito, você vai crescer muito, e muitas pessoas vão ser abençoadas por você. Você vai crescer muito, você vai prosperar muito, você vai prosperar muito, você vai prosperar. Quem crê no que eu estou pregando, levante a mão, glória a Deus. Vem cá, João. O João me contou um testemunho na igreja ontem.
parênteses aqui na mensagem que foi muito forte. Vou dar 2 minutos para ele falar aqui. Ele disse que fazia um tempo que ele não contribuía com a obra missionária. Ele precisava ampliar a casa que ele tem. Como é que foi? Foi assim, como os irmãos sabem, a minha família está aumentando, né? Eu precisava fazer um aumento na casa. E eu pedi para o banco um empréstimo de 20 mil reais e estava aprovado, só que com os juros do banco ia dar 35 mil reais e eu teria que devolver, seriam 15 mil reais. Aí naquela semana veio o pastor Donizete aqui, e eu tinha ido aos Gideões em 2000 e tinha pegado um carnê. Daí peguei e contribuí com aquele carnê e mandei 50 reais. Na semana que eu mandei 50 reais, uma pessoa ofereceu uns 20 mil reais para mim. E eu disse, não pega esse dinheiro no banco, eu te empresto e não te cobro o juro. Tá, daí essa foi a primeira vez. Na segundo mês, peguei e enviei mais 50 reais. E como os irmãos sabem que eu trabalho no Conselho Tutelar, os conselheiros tutelares nunca tiveram direitos trabalhistas desde 90, quando foi criado aqui no município. Naquela semana que eu enviei a segunda oferta, o prefeito mandou para a Câmara aprovou todos os direitos trabalhistas aprovados e um aumento de 30 e poucos % do salário, que significa quase 500 reais de aumento por mês na segunda oferta que eu mandei. Você entendeu aí? O João emprestava Itamar 20 mil, ia pagar 35 mil, 15 mil de juros. Ele investiu 50 na obra missionária. Deus falou, já que você deu 50 para a minha obra, eu vou dar 15 mil para você. Alguém que tem vai te emprestar os 20 mil e você não vai precisar pagar juros. Aí ele vai, achou um negócio bom, dá mais 50. Aí Deus faz o quê? Então tu aumenta mais 500 reais no teu salário. Sabe por quê? Porque quem investe na obra missionária cresce. Agora você entendeu por que é que Jesus falou que a semente de mostarda, a semente de Abraão, é a menor das sementes, mas ela, quando fosse plantada, ela cresceria e se tornaria uma grande árvore. Jesus estava, gente, aqui, Jesus, esse esboço é muito, tem 3 folhas de esboço aqui, mas nem preciso usar todo o esboço, porque agora eu estou debaixo de uma revelação muito forte de Deus. Observe. Jesus estava dizendo o seguinte: a minha igreja é composta de pessoas pequenas, pessoas simples, pessoas humildes, mas de pessoas de caráter, pessoas que me amam, pessoas que amam almas. E essa igreja vai crescer. Essa igreja vai conquistar a terra. Essa igreja vai conquistar povos e nações. Essa igreja vai conquistar a terra. E essa igreja vai prosperar. Essa igreja vai crescer. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Levante a mão da glória a Deus. Você é esse grão de mostarda. Você é a cera, a descendência de Abraão, a semente de Abraão. E você vai crescer. Fica de pé, por favor. Eu vou concluir a mensagem com você de pé. Os saduceus, eles não podiam entender essa Agadá, ou essa parábola, porque eles eram corrompidos e eles achavam que o poder estava nas mãos deles. E Jesus não conta com soberbos, e Jesus conta com os humildes. Mas o povo humilde entendeu que eles iam crescer e que a igreja ia crescer. Aí no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém destruída, a igreja continua avançando. Nero desencadeia uma grande perseguição contra a igreja. Vai por muitos anos a igreja sendo perseguida, séculos a igreja sendo perseguida. Quanto mais matava cristão, mais a igreja crescia. E olha onde a igreja chegou. Mas tem muito mais para fazer. Deus não está contando com Ike Batista.
Aleluia. Não está contando com Aide Batista, que pode chegar aqui hoje e dar 10 milhões de reais como oferta. Deus não está contando com ele. Deus não está contando com Silvio Santos. Deus não está contando com o dono do grupo Votorantim. Deus está contando com você. E você não pode mandar R$1.000 por mês para o Haiti, mas você pode dar R$100 para ajudar as crianças haitianas. Deus conta com você que não pode dar 100, mas pode dar 50. Deus conta com você que não pode dar $1 milhão, mas você pode dar R$20. É com você que Deus conta. É você que vai crescer. Eu quero que você faça assim com as suas duas mãos, por favor, com as duas. Deus, em nome de Jesus, como ministro da tua palavra, eu quero declarar nessa noite, eu quero profetizar uma grande vitória, Senhor, para cada irmão. Nós somos aquela semente de mostarda que o Senhor disse que é a menor das sementes. Nós somos esse povo pequeno, mas um povo que vai crescer, porque somos um povo plantados no teu coração. E nós vamos crescer. Pai, em nome de Jesus, nós que estamos aqui no Brasil, mas nós estamos ajudando pessoas que nós nem conhecemos, país que nós nunca fomos. Mas em nome de Jesus eu lhe peço agora que coloque na mão direita dessa pessoa a unção que está em Provérbios 3:16. Aumento de dias haverá na mão direita. E que na mão esquerda o Senhor cumpra a promessa de Provérbios 3:16. Na mão esquerda haverá riqueza e honra. Meu Deus, em nome de Jesus, coloca uma unção nas mãos dessa pessoa, de longevidade de vida, de uma unção de riqueza, porque se esse crente crescer financeiramente, esse crente vai investir na obra missionária, e se esse crente tiver longevidade de vida, ele vai continuar investindo na obra missionária. Então libera o céu de Provérbios 13:16 agora, e tudo que esse homem, essa mulher puser as mãos, a partir de hoje, que prospere. Graça e paz a todos. Irmãos, eu estou feliz por Deus me oportunizar de estar aqui uma vez mais nessa igreja. Quero deixar aqui os meus parabéns para o pastor Paulo Terra, para toda a sua equipe, todos os irmãos, os organizadores aqui desse trabalho de missão. E quero deixar aqui uma palavra de incentivo a todos os membros dessa igreja, a todos os irmãos, todos vocês que vão assistir a essa gravação, esse vídeo. Dizer para você que missão está no coração de Deus. João 15, versículo 16 diz que nós somos chamados para darmos frutos. Então isso quer dizer que nós somos chamados para fazer missão. Deus conta com você, Deus conta com a sua força. A obra missionária precisa do teu apoio. Há missionários no campo precisando da tua ajuda. Há missionário no campo esperando você enviar um socorro para ele. Há missionário chorando, esperando chegar o socorro. E Deus levantou você para você socorrer esses missionários. O Haiti precisa do teu apoio. A África precisa do teu apoio. O leprosário lá na Índia precisa do teu apoio. A obra missionária precisa do teu apoio. Avante, povo de Deus, na cidade de Canela. Irmãos, em nome de Jesus, ajude a obra missionária. Eu quero deixar aqui o meu incentivo a todos vocês. Não se esqueça que colocar pão na mesa de um missionário é colocar uma pedrinha na coroa lá no céu. Colocar pão na mesa de um missionário é ajuntar galardão no reino de Deus. Ajudar uma criança é a mesma coisa que você está ajudando um anjo do Senhor. Então, em nome de Jesus, abraça essa causa. Ajude o pastor Paulo, ajude os irmãos do trabalho de missão, do departamento de missão. Ajude os Gideões missionários. Eu quero parabenizar desde já o pastor da igreja, o pastor Paulo, por essa atitude de abraçar a causa missionária, de somar juntamente com o pastor Cizino, com os Gideões missionários da última hora. Quero já deixar aqui os meus parabéns e incentivar você que é membro dessa igreja, membro desse ministério, que continue de mãos unidas, com toda a sua força, que o Senhor dirá para ti o que disse para a igreja de Filadélfia: tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome.
porém, o Senhor nosso Deus, Ele te recompensará com toda sorte de bênção e vitória. Então continue nessa força, continue nessa fé, sabendo que nenhum esforço é vão no Senhor. Gálatas 6:7 está escrito: Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, disso certamente ele colherá. Então que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, amém.